e espero, agora, para que fique gravado, que espero que se encontrem todos bem dispostos, animados. Há pouco tinha uma participante que dizia que a música anima o dia. Assim é verdade, a música anima o dia, daí eu ter partilhado convosco, enquanto vos acolhia, um conjunto de canções tranquilas, que falam de esperança, não é? Esta última falava que o melhor de mim está para chegar. Assim nós somos seres humanos, projeto em pleno e em constante desenvolvimento. Mas não só nós, enquanto sermos humanos, não só nós, somos produtos, entre aspas, em permanente desenvolvimento. Nas bibliotecas também temos produtos em pleno desenvolvimento. E se há soluções em permanente desenvolvimento, também haverá problemas em permanente desafio. Aliás, mais que problemas, são desafios. Eu quero aqui partilhar convosco, antes de começarmos a dar a palavra a um dos oradores, por acaso serei eu próprio, e depois passarei ao Bernardo e irei apresentá-lo. Eu quero aqui recordar convosco que quando, aqui em Portugal, para aqueles que estão no Brasil, aqui em Portugal, quando, pelo menos há 15 anos, agora temos em Portugal licenciaturas em Ciências da Informação. Mas em Portugal, quando eu tirei a minha, para ser bibliotecário, eu tive que ter uma pós-graduação. Isto foi em 2003, 2004, não me recordo. Portanto, eu tinha uma licenciatura e depois, em 2003 ou 2004, não me recordo muito bem, obtive então a pós-graduação em Ciências Documentais, que me permitiu, do ponto de vista profissional, ser bibliotecário e aceder a uma carreira, bom, enfim, é assim que eu lhe chamo, a uma carreira de bibliotecário. E eu recordo-me que eu, se me permitem partilhar um pouco da minha vida, eu sou algo bastante tolerante, que não se, que se irrita-se com alguma coisa, irrita-me com a falta de respeito, irrita-me com algumas coisas, mas não com muitas. Irrita-me com a injustiça, irrita-me com... Mas não me irrito com algo, com a banalidade, isto é, quando eu digo banalidade, pelo feitio de alguém. Mas se havia um tema que na pós-graduação me irritava, era quando se falava múltiplas vezes o futuro das bibliotecas, o futuro do bibliotecário, e como será a biblioteca daqui a 20 anos, e como será o bibliotecário, qual o perfil de competências do bibliotecário daqui a 20 anos. Aquilo irritava-me e eu perguntava, mas será que os médicos, os enfermeiros, os professores também colocam as mesmas questões? Como será um médico daqui a 20 anos? Isto é, eu sentia ali uma classe profissional que era a minha, parece com receio do futuro, com receio do futuro. Pese embora eu considero que é importante nós anteciparmos ao futuro e é importante colocarmos interrogações. Mas aquilo assentava, a minha perplexidade assentava numa visão que eu tenho, que eu procuro ter na vida, de confrontar a vida com o presente. E os desafios e os problemas acontecem no presente. Portanto, eu devo reinventar-me como bibliotecário, pensava eu, no presente e não no futuro. Porque o futuro, enfim, é de chegar ao futuro e o futuro transforma-se em presente. Mas eu acho que nós adaptamos. Somos seres humanos e profissionais, aqueles que são bibliotecários que me ouvem, em permanente mudança, não é? De um conjunto de competências centradas naquilo que era a catalogação, naquilo que era a indexação, daquilo que era ajudar o utilizador a encontrar o livro na estante. Atenção, e estas três tarefas, catalogação e indexação, enfim, estas duas andam intimamente ligadas, e ajudar um usuário ou um utilizador a encontrar o livro na estante é das coisas mais perigosas, das coisas mais interessantes que pode haver. Parece-me, pois, muito, muito importante. Bom, o tema para hoje é soluções tecnológicas de apoio à pesquisa e à aprendizagem. Quando? Hoje. É aqui que eu quero me centrar. É verdade também que esta pandemia veio colocar algumas questões para as quais algumas bibliotecas estavam preparadas. Por exemplo, a questão da acessibilidade, a questão do acesso à informação. Esta pandemia surpreendeu algumas bibliotecas. Bom, eu e o Bernardo, nós dividimos este webinar em dois.
eu irei tratar da aprendizagem e o Bernardo irá tratar da pesquisa. Nós diremos em português de Portugal a investigação. Então, eu vou aqui partilhar convosco um outro PowerPoint que o Bernardo estava aqui a perguntar: Nuno, quando é que pões esse PowerPoint? Aqui está ele. Bom, todos veem o meu PowerPoint. Diz assim: EBSCO Mobile App, uma solução de apoio à aprendizagem sempre consigo. Então, o que é que eu pensei? Bom, um dos desafios atuais em contexto de bibliotecas, em contexto de utilizadores, usuários, diremos nós no português do Brasil, nesta pandemia e fora desta pandemia, tem a ver com o acesso à informação sem limites, sem barreiras. Isto é, já há muito tempo que falamos que o nosso utilizador, o nosso usuário, pretende aceder à informação que precisa sem horários. Isto é, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses ao ano. E esta era uma dificuldade de muitas bibliotecas, não é? Nós temos muitos alunos, professores, investigadores, profissionais que gostam de trabalhar à noite, quando a biblioteca está fechada. Como é que eu posso levar a biblioteca ao aluno, ao usuário, ao utilizador, ao médico, ao enfermeiro, ao professor, onde quer que ele esteja? Este era, sem dúvida, um grande desafio e que a mim, pessoalmente, e partilho a minha vida convosco, a minha vida profissional, durante muitos anos, enquanto responsável naquilo que era a biblioteca digital, os acessos eletrónicos, sempre muito me preocupou. E eu quero trazer-vos hoje algo que me parece, e vou aqui sublinhar a palavra, gosto muito desta palavra, uma solução. E é, portanto, esta a palavra, se é uma solução, e eu gosto muito de ter cuidado com as palavras, gosto muito da força das palavras, a força etimológica de uma palavra, a força conceptual de uma palavra. Se é uma solução, é porque há um problema. E como dizia um professor de matemática que eu tive, se é um problema, tem solução. Porque qualquer problema tem solução. Ponto número 1. Ponto número 2. Esta solução que eu quero aqui partilhar convosco, enquanto ferramenta de apoio à aprendizagem, é uma solução que foi implementada há poucos meses pela EBSCO. São cada vez mais os usuários, os utilizadores a aderir, e aqueles que aderem, segundo os nossos estudos, as nossas métricas, a nossa estatística, aqueles que aderem usam e reusam e reusam. Aproveito para dar uma palavrinha aqui, um abraço também para os meus colegas, o Mário, o Toré, o Renan, está comigo também o Arturo e a Viviane, que muitos de vós conhecem, quer em Portugal, quer no Brasil. EBSCO Mobile App ainda não foi, portanto, tema de nenhum webinar, portanto, promovido pela EBSCO. E eu próprio, quando o preparei neste último domingo, é verdade, há coisas que eu não conseguia. Quando era aluno, guardava sempre os trabalhos para a última da hora e conseguia sempre. Bom, estudava com muita antecedência, mas trabalhos, não sei porquê, era um pouco mais difícil. Mas deu-me muito prazer preparar este PowerPoint, porque eu descobri aqui alguns dados que me convencem ainda mais da pertinência deste EBSCO Mobile App. Pois reparem, quando eu, como bibliotecário e como formador da EBSCO, tenho muito prazer em ser formador da EBSCO, eu nos últimos 2 anos, em que eu sou formador, 2 anos e meio mais ou menos, eu já proporcionei muitas, dezenas, centenas de sessões presenciais. Alicia, eu não te vi há pouco. Um abraço também para a Alicia, minha colega na EBSCO. Eu já andei por aqui na lista, Alicia, a ver se te encontrava, estás por aqui. Ok, ótimo. E sabe uma coisa, sempre que eu entrava numa biblioteca e não conheço nenhuma biblioteca igual a outra, eu gosto muito, sempre gostei muito, mesmo quando era bibliotecário na universidade, eu gostava muito de estudar o comportamento, estudar entre aspas, de analisar mentalmente o comportamento dos utilizadores, dos usuários. Como é que ele procura um livro na biblioteca?
quais são as dificuldades, se procurando um livro da biblioteca através da classificação decimal universal, se é da esquerda para a direita para a esquerda, como é que ele pesquisa numa base de dados, que termos usa, se recorre a tesauros, não recorre. Sempre gostei muito de tentar conhecer o perfil dos meus utilizadores, isto é, dos meus clientes. Para quê? Dos meus usuários. Para poder responder a uma necessidade, não é? Talvez com mais e melhores sessões de formação. E eu sempre fui muito atrevido. Eu sempre, quando via alguém, um usuário ou utilizador perdido, eu intervia. Eu não me escondia. Não me escondia atrás de uma estante. Não é nada comigo, não quero saber. Portanto, não. Eu gostava muito de meter conversa, entre aspas, com o utilizador. Olha, então, o que é que andas à procura? Estou a fazer uma tese de mestrado, um certo mestrado sobre... Olha, isto parece-me muito importante. Quero aqui aproveitar para dizer o seguinte, antes de continuar. Ir regressando ao tema anterior. Eu desde agosto que me tornei um pouco fã do LinkedIn, até por influência do segundo orador deste webinar, o meu colega Bernardo Pinheiro. E até instalei uma app, vou falar de apps, instalei uma app que é o do LinkedIn. E é interessante eu constatar que muitos bibliotecários hoje referem-se às bibliotecas físicas. E há frases que a mim, que eu entendo e que eu subscrevo, assino por baixo, mas que não me deixam de surpreender, do género. Salvem as bibliotecas físicas, salvem os livros em papel, salvem as bibliotecas públicas. E eu penso, mas nós vivemos neste tempo de pandemia, em que realmente o acesso às bibliotecas é restringido, há regras muito apertadas, mesmo nas bibliotecas universitárias hospitalares há regras em relação aos empréstimos, ao facto de eu estar sentado, ao facto de um livro ter de ficar de quarentena não sei quantos dias após um empréstimo. Mas eu sempre gostei muito de comparar as bibliotecas, sabem, com o comércio. Com o comércio. E aquilo que se diz em relação ao comércio online, comparando com o comércio tradicional, físico, é que, ok, neste momento as compras, as aquisições online aumentaram e, e, e muitas. E como será? A pergunta que se coloca é: como será quando a pandemia acabar? E eu espero que seja muito em breve. Aquilo que dizem os especialistas, e eu parece-me uma boa intuição, é a minha intuição concordar com eles, é que não vamos continuar, isto é, uma compra massiva online. Vamos seguir um modelo híbrido, não é? De compras tradicionais, não é? Presenciais, numa loja, num supermercado, num hipermercado e com também compras online. Eu penso que isto também é o que acontecerá nas bibliotecas. Eu nunca vi um livro inimigo de um e-book. Eu nunca vi uma base de dados inimiga de uma biblioteca. Eu nunca vi uma ferramenta eletrónica inimiga de um bibliotecário. E eu já conheci muitos bibliotecários que me diziam com algum receio que um dia serão substituídos por bases de dados, por coletas eletrónicas. Eu acho que o elemento humano, eu posso ser que seja um pouco tradicional ou conservador, mas o elemento humano, esse, terá que estar sempre presente ou não somos nós seres humanos. E como somos seres humanos, precisaremos sempre da mediação humana. Sempre da mediação humana. Portanto, iremos conviver, e sempre assim será, iremos conviver seres humanos, máquinas, bases de dados e e-books digitais. Bom, o que é que eu quero? Qual foi a minha surpresa? Atualmente, nós devemos ter cerca de, este número não estar a inventar, eu como bom bibliotecário, não sei se sou bom bibliotecário, eu coloquei aqui a fonte para poderem confirmar. Estes dados estão publicados num website que se chama Business of Apps. Está muito interessante, muito detalhado, muito interessante. E hoje, sabe uma coisa? Hoje devemos ter cerca de 7,84 mil milhões. Portanto, nós aqui em Portugal temos 1.000 milhões. Nos Estados Unidos dizem billions. Aqui, não sei se no Brasil dizem 1.000 milhões ou dizem também bilhões. Bom, de dispositivos móveis. E isto é algo
que me parece incrível. É algo que me parece incrível. E sabem uma coisa? Sabem uma coisa? Hoje há mais há mais dispositivos, há quase, não é... Bom, o número, isto é muito curioso. Existem tantos dispositivos móveis como habitantes neste planeta. Isto é algo que me surpreendeu. Aliás, se me permitem, eu posso concluir que há pessoas que têm mais que um, dois ou três telemóveis, smartphones, porque se calhar no continente africano, não é? Em alguns países, nem toda a gente, longe disso, terá um smartphone. Nos países mais pobres, nem todos terão um smartphone, infelizmente. Globalmente, a nível mundial, isto é uma estatística, e todas as estatísticas têm particularidades. Isto é, vamos supor, eu e o Bernardo, temos 2 frangos para comer. Eu como os 2 frangos, estatisticamente, cada um de nós comeu um frango. Isto é estatística. Isto é estatística. Bom, e eu comi tudo, e ele não comeu nada. E, estatisticamente, em média, cada um comeu um frango. Bom, 76% dos adultos possuem um smartphone. E na Coreia do Sul já são 95%. No Brasil, eu tive acesso a esta informação, nesta fonte, serão já 60% dos adultos. Curiosamente, em 2008, quando a Apple lançou a sua App Store, lançou-a com 500 apps. Hoje terá 1,85 milhões de apps. Na Google Play, portanto, para o sistema Android, já são 2,56 milhões de apps. Isto para mim é algo que maravilhou. Já vou aqui dizer onde é que eu quero chegar. Reparem, desde 2016 até hoje, e nós estamos ainda, portanto, são dados, desculpem, são dados parciais, dados ainda do princípio do ano, só no primeiro semestre de 2020 temos já 52,3 mil milhões de downloads, o que significa que é de esperar que chegando ao fim do ano eu terei o dobro, portanto, muito mais que os 84,3 de 2019. Isto para a Google Play. No total, eu espero, terei muito mais em relação a 2019, terei muitos mais downloads por ano. Isto é algo surpreendente, Ora bem, desculpem, vamos avançar. Reparem também, isto tem a ver com o crescimento. No Brasil, portanto, entre 2016 e 2019, desculpem, os portugueses estão aqui comigo, meus colegas, eu não consegui encontrar dados em tempo útil para Portugal. Mas seja como for, aquilo que eu espero é que não estejam longe destes dados. Há, sem dúvida, basta olhar à nossa volta, há, sem dúvida, muita gente, muitas pessoas com o telemóvel na mão a fazer download e a aceder ao map. Reparem, nos últimos 4 anos, isto é, entre 2016 e 2019, no Brasil houve um crescimento de 40%. E isto é algo muito importante agora. E que vem ao encontro, eu escolhi este gráfico, porquê? Porque quando nós pensamos naquilo que são os nossos alunos, os nossos utilizadores, os nossos usuários, portanto, eu não sei se aqui haverá alguém de bibliotecas hospitalares, por exemplo, aí será um pouco diferente, mas aqueles que trabalham em contexto educativo, quem são os alunos? Qual é a faixa etária? E reparem, entre os 18 e os 24 anos, por mês, haverá aqui uma média de 112,6 horas. E depois, entre os 25 e os 34. Ora, nas nossas bibliotecas, sobretudo universitárias, mesmo hospitalares, não é? São estas as faixas etárias que estão nas bibliotecas e que acedem aos recursos a informática digital. Este é o nosso target, este é o nosso alvo. Bom, eu achei muita piada este gráfico. Percentagem de usuários, utilizadores
que usa diferentes apps em diferentes contextos. Em casa, 95%. Na casa de banho, eu achei uma piada isto, na casa de banho, 83%. E, obviamente, no trabalho, e eu aqui no trabalho quero incluir, não de uma forma, penso eu, anacrónica, também a educação, portanto, em contexto educativo, na universidade, etc., no hospital, at work, 72% de utilizadores que usam as apps, portanto, no trabalho, no hospital, portanto, na escola, etc, etc, etc. Ora bem, há pouco qual era o gráfico que eu tinha a seguir? Vamos ver qual é o gráfico que tinha a seguir. Ora bem, há pouco não concluí o meu raciocínio. Quando eu entro numa biblioteca, e já conheço muitas, como devem calcular, eu olho para os alunos, para os médicos, para os professores, para os enfermeiros, estão nas bibliotecas, e quase todos eles têm um computador portátil, pelo menos aqui na Europa, em Portugal e Espanha, e todos eles têm um smartphone. Todos eles têm um smartphone. E logo, se tem um smartphone, tem uma app, tem várias apps. E nisso, aqueles dados são para nós bastante claros. Portanto, são cada vez mais os utilizadores, os usuários com smartphone e com um acesso e uso muito frequente destas mesmas apps. E se a biblioteca também estivesse presente numa dessas apps? É a biblioteca que vai ao encontro do utilizador, do usuário, onde quer que ele se encontre. Bom, isto parece-me fundamental. Não só porque elimina barreiras físicas, não é? Mas também barreiras temporais. A biblioteca que vai ao encontro do utilizador, do usuário, 24 horas por dia, dentro e fora da biblioteca, permitindo ao usuário, ao utilizador, pesquisar, localizar, aceder e gerir a informação que precisa. Esta app já está disponível, quer na App Store, quer também na Google Play. E eu agora vou aqui convosco fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer. É a segunda vez na minha vida que vou fazer isto. Espero que corra bem. Eu tenho neste momento o meu telemóvel nas mãos e vou tentar partilhar convosco o meu telemóvel no ecrã ou na tela, como se diz também em brasileiro. Portanto, em português do Brasil. Ora bem, eu vou ter que introduzir aqui um código. Então a gente está a ver o código, não faz mal nenhum. E reparem, neste momento, espero que ninguém me telefone, espero não ter nenhuma mensagem do WhatsApp assim um bocadinho menos bom, está aí a minha pequenina, não é isto que... e reparem, eu vou então clicar aqui na app EBSCO Mobile. Vou clicar em EBSCO Mobile. E reparem, estou a partilhar convosco a aplicação. Ora bem, reparem, eu vou começar por pesquisar e vou aqui, se calhar, escrever, por exemplo, vou aqui escrever Digital Libraries. Digital Libraries. E clico em pesquisar. Bernardo, quando quiseres falar, podes falar. Isto aqui é uma conversa. Aliás, eu adorava. Quem quiser falar comigo, aqui pelo bate-papo, diga assim: Nuno, posso. Desculpem que eu estou aqui à procura. Espero ter a internet. Ok. Quem quiser falar, eu quero transformar este webinar em algo diferente. Então lança um desafio. Eu e o Bernardo combinamos que isto seria uma mesa redonda, mas não entre dois, seria uma mesa pobre. Se algum dos participantes quiser intervir, eu ficarei todo contente. Bernardo, deixa-me só. Ok. Eu ficarei todo contente e eu ativarei o microfone. Reparem, eu escrevi Digital Libraries. E tal como acontece na plataforma EBSCOhost ou na plataforma ADS, eu posso, reparem, irei clicar agora na opção Peer Review, analisado por pares, e clico, e todos os meus resultados, estarei a aplicar, portanto, filtros, todos os meus resultados possuem arbitragem científica. Também posso crer que todos os meus resultados
possuam texto integral para eu o ler. Cliquei no botão texto integral e que não haja dúvidas que todos os meus resultados possuem texto integral, texto completo, para poder lê-lo. Como também poderei filtrar cronologicamente. E reparem, por exemplo, últimos 5 anos. Que não haja dúvidas que todos os meus resultados terão sido publicados, vão já aparecer, é uma questão de tempo, nos últimos 5. Desculpem que eu estou aqui com problemas de ligação, porque estou com várias coisas ao mesmo tempo, portanto, vamos esperar mais um bocadinho. Isto só acontece quando há webinars, claro, porque normalmente funciona muito bem. Eu vou pôr aqui então os últimos. Ora, só um momento, por favor. Quando eu experimentei isto há pouco, antes do webinar, isto funcionava às 1001 maravilhas, como devem calcular. Bom, vamos esperar um bocadinho. Eu vou aqui voltar ao texto integral. Ora, só um momento, vou aqui clicar em buscar. E como, ok, aqui tenho, e reparem, vamos supor que vou clicar em texto integral, que o primeiro resultado, por coincidência, suscita o meu interesse. É mesmo isto que eu quero. Eu poderei, se quiser, clicar no primeiro resultado e na opção ler agora, reparem aqui em baixo, eu poderei ler no meu telemóvel, e muito importante, poderão perguntar-me, Nuno, mas desculpa lá, mas ler um artigo ou mesmo um e-book, os e-books ainda não estão disponíveis. É uma questão de semanas para que os e-books possam estar acessíveis na EBSCO Mobile App. Eu agora poderei ler este artigo. É uma comunicação de um congresso, ok? É non-fiction. Mas reparem, eu posso também, vou clicar neste coraçãozinho, adicionando este resultado, este documento, à minha lista de gostos, de likes, de favoritos, para mais tarde ler. Isto parece-me algo bastante importante e incrível. Aproveito também para dizer que alguns dos documentos, e não são poucos, aqui apresentados, também poderão ser escutados, ouvidos, tal como acontece na plataforma EBSCOhost ou EDS, quando o artigo ou o tipo de documento está disponível em HTML. Reparem, eu vou clicar aqui neste coraçãozinho, nos gostos. Reparem, aqui tenho o meu gosto, não é? Que tem a ver com uma conference publication. Mas há pouco não respondi à questão. Poderão perguntar-me aqui pelo bate-papo. Obrigado, tenho aqui já um comentário. Isto é, estou ok, muito obrigado. Tenho aqui uns comentários que facilita a vida de alunos e pesquisadores. E obrigado. E depois há aqui tem um outro comentário da Andreia, depois eu irei ler esse comentário, Andreia, no final, que me parece importante até para terminar. Ora bem, poderão perguntar-me, Nuno, mas desculpa lá, mas ler um artigo no computador, ok, até posso ler um artigo de 30 páginas. Ler um artigo em papel, ok, também é fácil, não é? Mas ler um artigo de 30 páginas ou um e-book no telemóvel, com as letras tão pequeninas, isso não cria aí umas dificuldades? O que é fantástico nesta EBSCO Mobile App é que ela respeita as mais exigentes normas de acessibilidade. E o modelo é responsivo, em inglês responsive, isto é, o texto irá ajustar-se ao próprio ecrã. Reparem, estamos a ler isto. Eu estou a ler no meu telemóvel. É fácil de ler. Não aparecem letras muito pequeninas em que os míopes e aqueles que têm astigmatismo como eu têm que fazer um esforço enorme para ler. Não. Nós queremos chegar onde está o utilizador, o usuário, mas proporcionar-lhe uma agradável experiência de leitura. Senão não vale a pena. Senão eu sou o primeiro a dizer, senão não vale a pena. Ter as ferramentas só para dizer que ter não vale a pena. Queremos que eles efetivamente leiam e possam saborear, gosto muito desta palavra, saborear a leitura. Portanto, através de uma leitura. Ora bem, só para terminar, porque
o, o, o Bernardo irá falar já de seguida, eu aproveito para dizer que reparem, eu vou terminar a sessão. Te pergunto, mas como é que se acede a isto? Qualquer um de vós que tenha bases de dados na EBSCO, através da EBSCO Host ou através do EDS, quem tem EDS tem EBSCO Host, poderá aceder, poderá fazer um download da app e aceder. Qualquer um dos vossos utilizadores, dos vossos usuários, poderão descarregar a app e aceder a esta mesma app. Ora bem, reparem, eu vou clicar em introdução com o meu dedo e agora algo que me parece fantástico. Reparem, vamos supor que eu sou vizinho da minha universidade, do meu hospital. Eu vou clicar na opção utilizar a minha localização. E ele, reparem, ele irá permitir uma vez, ok? Reparem, estão a ver? Eu neste momento encontro na cidade do Porto. E ele encontrou por geolocalização os clientes da EBSCO, universidades, etc., hospitais, tentando desta forma que eu selecione aquela que é minha. Se porventura eu me encontrar longe da minha instituição, é claro que eu posso aqui escrever, eu vou escrever aqui demonstration success, esta é dos que os formadores usam, reparem, é esta demo, e posso então entrar com as credenciais que eu antes criei, no EBSCOhost. Portanto, o utilizador, o usuário, tem que ter uma conta pessoal MyEBSCOhost. E é com essas credenciais MyEBSCOhost que ele tem que criar no campus da sua universidade, da sua escola, no seu hospital, ou, por exemplo, em acesso remoto. Por exemplo, nós temos a EBSCO, o Open Athens, que permite que um utilizador, um usuário, possa aceder aos recursos como se estivesse em casa, de uma forma muito segura, através do Open Athens. Bom, com essas credenciais, pode então clicar na opção ligar a sua instituição e, de seguida, introduzir as credenciais. E isto parece-me algo importante. O que é que dizem os nossos estudos? Sempre que o novo usuário, o novo utilizador, descarrega a app e usa pela primeira vez, nunca será a última. Irá usar uma segunda, uma terceira e uma quarta. E muitas vezes, reparem, enquanto hoje temos um problema de gestão de tempo, não é? Hoje, todos nós andamos a vida parece que hoje anda louca, não é? Claro que esta pandemia talvez nos tivesse ajudado a pararmos um bocadinho, a pensar sobre a vida um bocadinho. Espero eu, ao menos para alguma coisa. Não devia ser necessária, porque estão, bom, por motivos óbvios. Mas hoje vivemos uma vida louca, a decorrer de um lado para o outro. Muitas vezes nós conhecemos utilizadores, usuários, que enquanto viajam de comboio, portanto, de comboio, trem, no Brasil diz trem, ou de bus, ônibus, em português de Portugal dizemos autocarro, ou de comboio, não é? Vamos à app. Eu estou num café, tenho uma dúvida, os alunos têm dúvidas sobre as matérias. Vou ver se encontro aqui um artigo que me permita clarificar a minha dúvida do ponto de vista da aprendizagem. Bom, a app é sem dúvida uma possibilidade de levar a biblioteca no próprio bolso. Isto para mim é algo que me fascina e que vai ao encontro. Por isso é que é importante conhecermos os nossos usuários, conhecer os nossos utilizadores. E eu naquela PowerPoint, portanto, eu aqui falava-vos com todos estes gráficos. Hoje, o nosso usuário, o nosso utilizador tem um smartphone e tem apps que utiliza todos os dias. Portanto, por que não, através da biblioteca, através de uma app, levar-lhe a nossa própria biblioteca? E isto realmente parece-me a mim, eu sou suspeito, porque trabalho para a EBSCO, mas como bibliotecário, num esforço de isenção e num esforço de atenção cuidada aos nossos alunos, professores, investigadores, profissionais, parece-me sem dúvida uma mais-valia de apoio à aprendizagem. E tu, Bernardo,
do ponto de vista daquilo que é a investigação, a pesquisa. O que é que tens a dizer? Queres partilhar connosco, Bernardo? Bom, para aqueles que não conhecem o Bernardo ele trabalha na EBSCO já há vários anos, não é, Bernardo? Trabalhas já há vários anos connosco. És o novo SaaS Director, há cerca de 5 meses, sensivelmente. Estou a falar de memória, Bernardo. Antes trabalhaste como Regional Sales Manager aqui em Portugal e em Espanha, mas também trabalhaste na EBSCO no Brasil e, portanto, há aqui muitos participantes que ainda se lembram de ti, da tua simpatia e da forma como tu apresentavas os nossos produtos e soluções. Bom, Bernardo. Obrigado, Nuno, pela apresentação. Estava esperando você concluir. Já concluí. Uma apresentação bastante boa. Se puder me passar só a bolinha do... Está passada a bolinha. Podes partilhar aí, exatamente, está quase a aparecer. Ok, Bernardo. Opa. Então, eu falei da aprendizagem e agora o que é que tu tens a partilhar connosco sobre a pesquisa, isto é, a investigação, isto num contexto mais de Portugal? Não, na verdade, a ideia do webinar, como o Nuno comentou, é mais ser um bate-papo, a gente conversar um pouco sobre o caminho que a EBSCO está tomando, também até do ponto de vista filosófico. O Nuno trouxe algumas reflexões bastante interessantes. A gente está vivendo num novo momento, né? Estamos todos nos adaptando a essa nova realidade, essa realidade dos webinars. Então, eu queria até agradecer a todos, né, de estarem aqui participando, né, de estar dando um pouco do tempo de participar desse webinar. Então, boa tarde, Portugal. Bom dia, Brasil. E a ideia é, como o Nuno comentou, a gente ir conversando, falar um pouco das soluções tecnológicas de apoio à pesquisa e aprendizagem. Então, a EBSCO tem tomado uma iniciativa, um approach bastante interessante. Então, a EBSCO, o interessante da EBSCO é que, na maior parte das vezes, não na maior parte, né, todas as vezes, é uma empresa que ela se adapta aos novos tempos e vai criando, né, novas realidades, novas ferramentas. Então, no lugar de estar combatendo algo que vai acontecer, já está acontecendo, né, o Covid, ele apenas acelerou essa questão virtual, né, essa relação virtual, e a EBSCO é uma que está aí contribuindo, né, com diferentes tipos de soluções, ferramentas, no campo da pesquisa, na área acadêmica. O que tem se falado muito, que a gente vê, é a questão do aberto, da filosofia aberta. Na Europa já tem se discutido muito isso, e o Covid acelerou bastante esse debate, né? Então, o argumento tem cada vez mais ficado mais forte, né, em prol da pesquisa, que todos tenham acesso à melhor informação possível, que é uma coisa que é benéfica para todos, com ferramentas que vão fomentar a produção e o acesso aos resultados dessas pesquisas de forma fidedigna, de forma mais assertiva, objetiva, para que outros possam trabalhar da melhor forma possível, né, e contribuir também para a inovação. Uma infraestrutura com plataformas que vão facilitar não só a publicação, né, que a publicação muitas vezes é o resultado final e até muitas vezes é motivo de um debate, né, até que ponto a pressa pela publicação é saudável, né, até porque o pesquisador ele precisa de um tempo para coletar os dados, para fazer uma investigação, como a gente diz em Portugal, uma investigação responsável. E a EBSCO tem contribuído, tem também estimulado, né, plataformas para coleta, gestão, a divulgação e até preservação também da informação gerada. Isso é benéfico para todos, né, tanto para o estudante, né, que está ali sentado na graduação, porque ele vai ter um professor melhor preparado, conteúdos mais preparados, um acesso a melhor informação, também para o pesquisador, né, para o investigador, que ele começa a ter uma plataforma mais fácil de compartilhar também, até de debater.
porque gera uma interação entre os diferentes tipos de pesquisadores, e é bom até para a humanidade, né? Porque quanto melhor a pesquisa, melhores resultados, maiores avanços, né? Se a gente vê agora com o Covid, novamente, que aqui na Europa, aqui em Madrid, por exemplo, a gente está voltando a ficar confinado. Então, a gente já não pode já sair depois das 12, até as 6, tem que ficar confinado. Então, esse compartilhamento da informação, do conteúdo científico, só acelera a busca por soluções para a gente combater momentos como esse que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, né, a gente pensa muito em satisfazer as necessidades e aspirações dos utilizadores, né, com acesso à informação de diferentes formas, né, e formatos. Então, muitas vezes, quando a gente falou, né, como comentei, o foco, às vezes, não pode estar só na publicação, mas tem que estar também de como se chegou nessa publicação, do passo a passo, se foi utilizado o código, que código foi utilizado, né, que chegou naquele resultado, o método utilizado, o mundo conectado de tecnologia e pessoas. Então, como o Nuno também comentou na introdução dele, que ele comentou que o mundo está mudando e cada vez mais a gente vê que a biblioteca está mudando também numa velocidade incrível. E a gente vê que a relação do utilizador final e o bibliotecário e o espaço da biblioteca vem mudando também. Então, a velocidade da informação, de como ela chega no utilizador final está maior, as novas gerações já estão buscando mais conteúdo e a gente tem uma responsabilidade bastante grande de fazer com que a gente já consiga acompanhar essa evolução, mas, ao mesmo tempo, acompanhar mantendo acesso à informação científica, informação relevante, né? Evitar um pouco, embora o Google tenha uma série de características que super benéficas, mas evitar também a parte negativa do Google, que é aquele ambiente ali sem filtro, que qualquer um pode publicar, ou seja, a gente realmente criar um espaço, né, democrático, que todos vão ter acesso à informação relevante e com um embasamento científico. E também a gente também tem se preocupado bastante, né, também em linha com essa evolução dos formatos, de como vem sendo trabalhada a informação, com a preservação. Então, a EBSCO também ela trabalha com algumas empresas, suporta, apoia plataformas também, que tem como objetivo preservar a informação, preservar o conteúdo, as coleções especiais. Então, é aí que vem a questão do Open, né? E aí a ideia é justamente essa, abrir, eliminar as barreiras no ecossistema tecnológico e da informação, né? Facilitar, porque todo mundo conectado, colaborando, os resultados só tendem a serem sempre melhores e mais positivos para todos, né? Então, é isso no que a EBSCO acredita, que ela defende. Então, se a gente olha, inclusive, outros webinars que tem nada a ver com isso, né, nada com o assunto que a gente está tratando hoje, a gente vê que a EBSCO mesmo, a gente sempre comenta que a EBSCO é uma família. Então, realmente, a gente tem esse benefício de estar numa empresa que ela não está focada ela não está focada na questão comercial, mas ela tem uma preocupação com a questão da comunidade, né? Seja com iniciativas como Protocols, como Codocean, que a gente apoia, o próprio Folio, que é um sistema também incrível, que está sendo montado e desenvolvido cada vez mais pela comunidade. Então, quando a gente fala desses desafios, né, e tratam da questão da pesquisa, né, a gente sempre comenta que a gente tem que abordar o acesso aos artigos, aos livros, aos dados, a preservação e a infraestrutura de prestação de serviços. Então, a gente consegue cobrir, né, com as iniciativas que a EBSCO tem tomado, esses 3 pilares aí como principal objetivo, como principal guia, né, para o longo prazo. Então, quando a gente fala na pesquisa, né, muitas vezes a gente a atividade da pesquisa ela tem uma série de fatores que influenciam, né? Então, desde a medição do impacto, preparar um manuscrito antes de também submeter, a publicação, né, que já é a versão final, de quando já está aquele trabalho já está pronto, né, para ir a público, e também tem por detrás aí um caminho, e esse caminho é importantíssimo para definir cada vez mais de como se chegou nesses resultados, né, nessa publicação.
E aí a gente vê que cada vez mais existem uma série de desafios que vêm aparecendo, né, e vêm sendo compartilhados, né, pela comunidade científica. Então, vários pesquisadores já vêm comentando que é a questão da reprodutibilidade, né? Como reproduzir de forma fidedigna, como reproduzir um outro conteúdo, como conseguir resultados melhores com base num outro estudo, num outro trabalho que já foi publicado, mas de forma que você sabe exatamente como chegou naquele resultado, que é algo que é importantíssimo para contribuir também com outros avanços, porque a partir do momento que você sabe exatamente aquele caminho percorrido, você pode, inclusive, durante esse caminho, durante essa pesquisa, encontrar uma forma melhor de chegar àquele resultado. E aí essa interação contribui bastante para a publicação científica como um todo. Então, foi publicado um artigo no The Atlantic, eu posso até compartilhar com vocês depois esse linkzinho para vocês darem uma olhada. E aí esse artigo fala justamente isso, que muitas vezes o método ele não é claro, e aí o pesquisador ele acaba tendo um grande desafio de reproduzir estudos, né, de chegar em resultados similares. E esse desafio ele acaba ele estimulou, na verdade, a criação de algumas plataformas, né, que a gente vai comentar aqui. São plataformas que são soluções tecnológicas de apoio à pesquisa e também para aprendizagem, porque além de você estar nessas plataformas tendo acesso também a esse caminho, também pode ser utilizado na docência. Então, na Espanha, inclusive, a gente tem feito já algumas apresentações e a gente tem conversado com professores. E eles, no caso do Protocols, por exemplo, que é uma que a gente vai falar brevemente também, eles já têm visto de como o Protocols pode contribuir para a docência, né? De uma interação entre o aluno, o professor, onde pode ver aquele passo a passo, pode interagir, debater. Então, o Simon Adar, né, vencedor do pós-doutorado em Runway, que é um departamento, né, de pesquisa e business na Cornell, no Instituto de Cornell, ele, diante de todos esses desafios, ele chegou a uma reflexão e ele percebeu que realmente é algo muito frustrante dele estar sempre querendo, né, fazer essa reprodução da pesquisa e não conseguir. E aí ele teve a ideia, né, de criar uma solução para isso. Então ele é o fundador e atualmente é o fundador, é o CEO, né, de uma solução, de uma plataforma que a gente trabalha, que a gente tem divulgado. É uma plataforma que os utilizadores podem ter acesso, se inscrever, que é o CodeOcean. E aí o CodeOcean ele tem como objetivo, né, solucionar esses desafios, né, obter o ambiente da computação em linguagens corretas, também colocar de uma forma prática e fácil para o utilizador reproduzir com código. Os editores também já estão entendendo a relevância do CodeOcean, inclusive o próprio I3E, que é um editor que a gente trabalha, a gente vê, né, muito conhecido. Ele já apoia o CodeOcean, já inclusive inclui o CodeOcean nas suas publicações e estimula, porque vê que realmente é um recurso que pode contribuir bastante. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma publicação, né, embora esteja ali toda a informação necessária, todos os resultados, não está claro ali como que se chegou naquele resultado. Não está faltando dados, está faltando informação, não tem qual o ambiente que foi utilizado para chegar naquela simulação. Então, o CodeOcean, a ideia é ajudar os pesquisadores, né, a ter num só lugar, né, todos esses dados computacionais que eles possam reproduzir, né, saber o ambiente, ter toda aquela informação num só local. Então, diferente de estar num repositório ou estar num GitHub, onde a informação está meio que solta, o CodeOcean, a ideia dele é, nessa cápsula, ele dá esse detalhe, esse detalhamento para que o código possa ser trabalhado e ser reproduzido. E muitas vezes, como os editores inclusive já reconhecem a credibilidade desse tipo de solução, o código acaba nem precisando ser executado no CodeOcean, porque eles já sabem que se está no CodeOcean, aquela cápsula ali realmente é algo que vai poder ser reproduzido, é algo com credibilidade. E ali ele pode ver todos os detalhes, né, os metadados, o ambiente, se foi
a linguagem que foi utilizada, se foi Python. Então, quando a gente fala da reprodutibilidade, né, muitas vezes tem só a parte da publicação, que não é reproduzível. Então, a gente fala da importância da publicação em mais, né, que seria a publicação do código os dados, né, os datasets, os códigos, dados combinados e executáveis. Ou seja, então, uma vez que a gente vai chegando aqui para a direita até o padrão Gold, né, o padrão dourado, que seria o padrão da replicação total. Então, uma solução, uma plataforma como o CodeOcean, ele ajuda a comunidade científica com essa reprodução, com todo o detalhamento necessário para que o código seja reproduzido e seja executado. Então, o CodeOcean ele permite encontrar, criar, executar e compartilhar código e dados de pesquisa. Ele fornece dentro de uma cápsula, a gente consegue ver como que esse código foi criado, tem toda a trajetória, tem todo o caminho. Pode ser incorporado, inclusive, no artigo científico. Então, se tem exemplos, por exemplo, do I3E, que você entra, já tem lá no site do I3E, você clica e já tem a própria cápsula, né, que seria esse ambiente incluído dentro do artigo, com todo esse caminho. E tem todo o detalhe no que diz respeito ao ambiente que ele foi trabalhado, né, que ele foi criado. Inclusive, se um utilizador, um pesquisador, ele está acostumado a usar os chamados notebooks, né, como o MATLAB, por exemplo, ele pode, inclusive, incluir dentro do CodeOcean para que essa reprodução seja possível mais para frente. Então, aqui é um exemplo como comentei, o exemplo do artigo, né, do I3E, a gente está no site, a gente vê que o I3E, eu estou falando muito do I3E porque o I3E é um editor super reconhecido e no Brasil, inclusive, a EBSCO trabalha bastante com o I3E, e a gente tem aqui nesse exemplo, a gente vê que o próprio I3E ele já menciona aqui que o código está available, né, que o código está disponível. Ou seja, você descendo esse artigo, você vê que lá embaixo tem lá a informação do Coding Datasets. E a ideia é justamente para que o utilizador, né, o investigador, quando ele esteja acessando essa informação, ele consiga também clicar e ver os detalhes do código, de como se chegou nesses resultados, no que está sendo detalhado aí nessa publicação. E quando a gente fala disso, né, então o CodeOcean está muito focado nessa questão da cápsula, né, no código, ou seja, como um complemento aí, com dados e no ambiente computacional. E aí também uma outra parte bastante importante, inclusive é interessante falar que os dois recursos, né, eles inclusive até se complementam, né, seria a questão do método da pesquisa como um todo, ou seja, aquele passo a passo, como se fosse um livro de cozinha, né, uma receita, né, que você tem ali passo 1, passo 2, todo o detalhe de como se chegou, imagens, e aí isso é importantíssimo também, porque a partir do momento que você tem aquele método, aquele passo a passo, você consegue chegar de maneira mais correta. É como se estivesse fazendo um bolo e você quer chegar né, terminar de fazer aquele bolo, e você precisa aí dos ingredientes para deixar claro, para chegar naquele bolo que você tanto desfrutou em Portugal. Então, se a gente, no caso, a gente tem o Protocols ele foi criado pelo Lenny. O Lenny e o Simon, só para a gente conversa com eles, a gente conhece eles, né? Então eles estão tão vivos, né? Porque às vezes a gente fala assim, parece que a gente está falando de alguém que morreu há muitos anos, mas não, eles estão vivos, são pesquisadores, estão realmente envolvidos, né? E o Lenny também buscando corrigir essa dificuldade, né? Superar essa dificuldade de como chegar nos resultados finais e ter a informação ali concreta, transparente do método, também criou, né, uma plataforma chamada Protocols, que é o Protocols.io. E aí o Protocols ele tem uma característica bastante interessante que vai em linha também com o que o Nuno comentou na introdução dele. A gente vive num mundo que cada vez mais o intercâmbio de informação, a interação entre os utilizadores é importantíssimo. Então, a biblioteca e a comunidade científica
eles estão cada vez mais precisando trocar informação, né? E isso é muito benéfico para o avanço, né? E para a aprendizagem. Então, o protocolo, além dele permitir, né, você compartilhar um método e também poder ser utilizado na docência, ele também permite uma interação entre os utilizadores, entre os investigadores que fazem parte do protocolo. Então, a partir do momento que essa interação é permitida, você consegue ter um pesquisador, investigador de Portugal, conversando, comentando um protocolo que foi publicado no Brasil, que também pode estar comentando no que foi feito na Austrália. Então, essa interação é constante e só tem a agregar ao avanço aí da pesquisa. Então, se a gente entrar no protocolo, aqui são apenas algumas imagens, vocês vão ver até um pouco do componente, assim, um pouco de rede social, né? Então, ele tem uma interface extremamente amigável, né? Os historiadores conseguem, de forma fácil, encontrar onde está a informação que eles precisam. Então, é possível ter anexado também a publicação. Ele tem a possibilidade de grupos, né, de comunidades, assim como uma rede social, onde os pesquisadores e investigadores podem participar dessas comunidades e trocar ideias, conversar, compartilhar informação. É possível você, quando vê um protocolo, ou seja, quando você vê essa sequência de passos de como se chegou ao resultado, é possível também interagir, né, e comentar o que pode ser feito de uma maneira melhor, mais eficiente. Inclusive, aquilo que a gente vê no Works for Me, você clicar e confirmar que aquele método, aquela sequência, aquele passo a passo realmente funciona, então você comprovou. Quando é publicado um protocolo, pode ser criado um DOI, né, um DOI, é possível fazer uma cópia do protocolo. Então, a gente vê que é uma ferramenta extremamente interativa e fácil, com o objetivo de promover a transparência dos passos, né, da pesquisa, do protocolo que está sendo publicado e também a interação entre os utilizadores. Então, aqui, a gente marcando aqui, a gente tem o passo a passo, mostrando, até a possibilidade de copiar, fazer um fork. Quando a gente fala de fazer um fork, seria você copiar um protocolo que você acessou, ou seja, para deixar claro, o protocolo seria isso que a gente está vendo aqui, ou seja, o protocolo é esse ambiente que tem um passo a passo de como se chegou num resultado. Então, é possível você fazer o fork, seria copiar com a possibilidade de edição, né, e aí você mantém também a credibilidade de quem publicou inicialmente. O protocolo também tem esse componente aí de rede social, de interação entre os utilizadores. Então, aqui, nesse exemplo, a gente vê a Delphine comentando, o Josh Quick respondendo. Então, a gente realmente vê uma interação deles conversando e dando sugestão, feedback do que foi publicado. O protocolo, assim como o CodeOcean, ele já é reconhecido pelos artigos, pelos editores, como uma forma interessante de deixar claro, né, de referenciar como se chegou naquele método. Então, aqui no caso, a gente tem um artigo, tem aqui um linkzinho, né, do protocolo, inclusive citar essa publicação, né, no caso aqui da Nature. Então, a gente vê que, como o Nuno também comentou, essa questão da interação entre os recursos, entre as soluções, é fundamental, né? Então, a gente tem o mobile app, né, o aplicativo aí no mobile, que o Nuno falou, que é importantíssimo, que ele traz de uma maneira remota o utilizador para dentro do ambiente de pesquisa, né, da biblioteca, para ele comece a acessar de qualquer lugar esses conteúdos. A gente também tem, de uma forma online, cloud, também essas plataformas de pesquisa. A gente também tem serviço de descoberta, tem o Folio. Então, na verdade, a biblioteca está se tornando cada vez mais um ambiente interativo, né? Um espaço de compartilhar informação, né, de forma ativa de todos os lados, onde o bibliotecário tem um papel fundamental, né, porque o bibliotecário nada mais é do que o gestor de toda essa informação e ele dá ao utilizador. Por isso que o bibliotecário tem um papel muito bonito, né, que é de dar ao utilizador a informação correta, a informação relevante, né, nesse caminho aí em busca da pesquisa, da melhor pesquisa científica. E aí o bibliotecário consegue fazer a gestão da informação e também a gestão dos serviços da biblioteca, né? Então,
a EBSCO ela tem apoiado serviços de diferentes tipos, né? E sempre pensando também no aberto, pensando em focar no desenvolvimento, pensando na comunidade, nas necessidades da biblioteca do amanhã. Então, a gente já reconhece que a inovação é uma coisa inevitável, e isso é uma coisa super positiva. Então, a biblioteca, assim como o Nuno falou, ela vai continuar inovando, né, está no caminho rumo à evolução, e o bibliotecário, eu também concordo com o Nuno, que o componente humano é insubstituível, né, porque por mais avançada que seja uma marca da inteligência artificial, na verdade, tem sempre o componente humano que é fundamental para dar aqueles critérios de como ela vai pensar, de como ela vai funcionar. Então, eu acho que sim, que a gente está caminhando para o futuro, né, cada vez mais rápido, mas eu vejo o bibliotecário com um papel também importantíssimo rumo a essa evolução. E aí que a gente, quando fala de gestão e fala de evolução, a gente e da participação da comunidade, né, é que apenas comentando, a gente tem o Folio, né, que é um serviço de gestão completo, e aí ele vai em linha também com essa interação das diferentes partes da biblioteca. Então, diferente de ter uma equipe, como antes, separada só trabalhando na catalogação, o Folio que ele propõe é uma solução completa que, através de apps, né, de uma tecnologia baseada em microserviços, ela pode ser montada de acordo com a necessidade de cada instituição. E a EBSCO é apenas mais uma empresa que apoia, né, mais um participante que não apoia só financeiramente, mas também com a sua expertise, né, com engenheiros, bibliotecários, participa da comunidade, troca informação com essa comunidade que é mundial, né, ou seja, a gente tem gente contribuindo de diferentes maneiras no Brasil, na América Latina, México, Europa. Então, a gente tem cada vez mais bibliotecas adotando o Folio. Então, é uma solução de código aberto, padrões abertos, API aberta, colaboração aberta, é um ambiente extremamente colaborativo, a gente está sempre estimulando a participação da comunidade e a inovação é constante. Então, como eu sempre digo, o Folio tem a inovação no seu DNA, então ele está sempre mudando, é uma solução que ela já está baseada numa tecnologia nova, né? É o recurso mais recente aí dos últimos 10 anos, e ela é uma coisa que vai estar em constante inovação, nunca vai estar pronta, que essa é a coisa positiva do Folio. Ela está sempre evoluindo, ela não é monolítica. E aí ela está focada no futuro e em linha com essa questão do aberto e da participação da comunidade. E o Folio, assim como as outras soluções que vão se complementando, para quem conhece o EDS, por exemplo, o nosso Discovery, ele funciona, inclusive, de forma nativa, integrada com o Discovery, com o EDS. E aí que vai seguindo a linha que eu tenho comentado de como a EBSCO tem trabalhado em oferecer soluções que uma vai complementando a outra. Então, com o Folio, é possível utilizar, de repente, caso queira, né, a biblioteca que é a protagonista, a biblioteca que escolhe, mas quem escolhe trabalhar com Folio pode utilizar o potente knowledge base da EBSCO, pode ter também o EDS funcionando, e o EDS é um outro recurso importantíssimo para o fomento à pesquisa, né? Funciona de forma neutra, a gente trabalha com os principais editores, tem metadados, trabalha com mais de 80 mil editores, tem um algoritmo de relevância, então é mais um recurso que a EBSCO tem em prol da pesquisa, sempre pensando em melhores resultados. E quando a gente fala, então, concluindo um pouco esse raciocínio, a ideia é justamente essa, é permitir que os pesquisadores consigam ter cada vez mais uma solução completa, onde ele consiga ter acesso aos artigos, ao código, consiga, a partir dessas ferramentas, ele consiga criar, publicar, ele consiga ter acesso aos métodos e publicar os métodos também, participar, conversar entre eles, utilizar esses tipos de recursos também para a docência, também ter acesso e publicar o código computacional da cápsula. Então, uma coisa vai complementando a outra, né, tanto que vai desde da parte, né, do pedaço da gestão da biblioteca até as ferramentas que vão fomentar essa evolução constante em prol da pesquisa e com diferentes tipos de soluções tecnológicas. Então, a EBSCO, a gente está focado cada vez mais no pesquisador,
no aluno, na instituição e na pesquisa como um todo. Obrigado. Agora eu acho que a gente acabou que não conseguiu fazer o formato bate-papo porque um som aqui acaba sobrepassando, passando por cima do outro, mas agora eu acho que o interessante seria a gente bater um papo, trocar uma ideia. Claro que sim, claro que sim. Olha, Bernardo, eu acho que realmente isto é muito interessante. Porquê? Porque as bibliotecas, isto é, vamos pensar sobretudo nas dissertações de mestrado, teses de doutoramento, nos artigos científicos. As bibliotecas sempre desempenharam um papel fundamental no apoio, na promoção à informação científica e académica. Aqueles que conhecem um pouco aquilo que é o desenho de uma dissertação de mestrado, um artigo científico, aqueles participantes que conhecem um pouco o que é a metodologia científica, saberão que há informação, falo da revisão de literatura e há os dados. E é curioso, tudo o que se refere aos dados, as bibliotecas não eram chamadas, não tinham qualquer papel, nem ativo, nem passivo. Isso é muito interessante, porquê? Porque quando alguém desenvolve um trabalho científico, ok, a revisão de literatura será o fermento desse mesmo trabalho científico, mas o trabalho científico e a revisão de literatura sem os dados que resultam dos inquéritos, das entrevistas, das análises em laboratório, etc., etc., isso fugia sempre à biblioteca. A biblioteca não tinha qualquer papel, nem ativo, nem passivo. E através de ferramentas, isto é muito interessante, e se há pouco eu na introdução falei nos desafios do bibliotecário, do presente, que não gosto de falar isso do futuro, do presente, eu acho que é muito interessante estas duas ferramentas, Code Ocean e Protocols, que acabaste aqui de nos apresentar. Muito obrigado, tenho aqui vários comentários fantásticos a teu respeito. Eu acho que isso vem devolver, não é? Vem trazer, não é? É como se os dados fossem reivindicados pela biblioteca enquanto ferramenta, enquanto estrutura de preservação e de partilha de dados. Isso parece-me, estamos a falar da ciência aberta, estamos a falar não é? Isto prende-se com outras disciplinas, como por exemplo, fala-se hoje muito em ciência dos dados, mas por que não a biblioteca e por que não os bibliotecários, os gestores desses mesmos dados? Eu acho que é algo que me pareceu muito interessante. Então, em resumo, temos como proposta a EBSCO Mobile App como apoio à aprendizagem, foi a minha parte, e temos o CodeOcean, obviamente também o Protocols, como ferramentas de apoio à investigação. Isso pareceu-me muito, muito, muito interessante. Não sei se alguém quer falar? Eu estou disposto. Eu gostaria muito de ativar o microfone a quem quisesse intervir, mas enquanto não há perguntas, não há. Eu gostaria só de ler aqui alguns comentários. Há aqui uma pergunta que eu vou responder por e-mail. Vamos aqui. Excelente palestra. Obrigado ao Nuno, que sou eu, e ao Bernardo pela contribuição informacional. Obrigado à EBSCO por nos proporcionar momentos de aprendizagem continuada e as ótimas ferramentas de trabalho na biblioteca. Depois, que mais? Muito boas as suas colocações, me representou quando se fala em futuro das bibliotecas. Biblioteca evolui como tudo, não precisamos nos preocupar, olha, concordamos, só nos adaptar às mudanças tecnológicas, foi disso que falamos aqui. Hoje a educação é híbrida ou multiplataformas, prevejo que a biblioteca seja também híbrida, pois em plena pandemia continuamos a dar resposta aos nossos usuários tanto quanto necessitam. Ora bem... Nuno, desculpa interromper. Teve o Cristiano Lança comenta aqui, ele não vi. Uma pergunta interessante, que ele comenta, e eu imagino que ele estava falando a respeito do protocolo. E Sim.
Já responde então. Se seria só para ciências exatas, para que tipo, né, que esse tipo de plataforma pode ser utilizado. E é uma pergunta bastante interessante. Inclusive, essa semana a gente teve uma conversa com uma professora da Universidade Málaga, e ela é da área de relações internacionais, né, ciência política, e ela viu protocolos, viu a estrutura de como funciona, e na verdade achou bastante interessante, até para usar de uma forma dela criar ali uma metodologia, usar também na parte de ensino. Comentou que é algo que ela sente falta, né, que às vezes nas ciências mais exatas tem uma coisa mais estruturada, e ela viu ali bastante. Então, uma coisa que a gente vem promovendo, vem conversando. A gente está feito um trabalho bastante interessante de estar escutando os professores, e a gente tem visto interesse nas diferentes áreas, assim. Então, na verdade, é uma plataforma que vai ajudar as diferentes áreas de interesse na estruturação, né? Então, o protocolo ele pode ser utilizado de diferentes maneiras, né? Tanto para a docência, de como chegou naquele estudo, da metodologia que foi utilizada para chegar àquela conclusão, seja na área social, parte de ciências humanas. Então, realmente é uma plataforma que pode ser adaptada, né? Pode ser utilizada para todos, e a ideia é justamente permitir, né, que esse debate ocorra e que os métodos sejam compartilhados, que haja uma interação nas diferentes áreas de estudos aí, quando queiram saber com mais detalhes. Então, protocolos, com certeza. Muito bem, muito interessante. Enquanto esperamos por outras perguntas, mais uma participante que há cerca de meia hora disse: estou muito feliz em saber que você também é assim com os usuários da biblioteca. Acreditamos que precisamos ser o termómetro dos nossos clientes, entre parênteses, usuários, utilizadores. Precisamos estar próximos, saber as suas necessidades informacionais. Estou amando as palestras e acredito que o melhor resultado vem da maneira em que buscamos ferramentas que facilitem o acesso à informação. Já li há pouco o comentário em que diz que a mobile... Só complementando, Nuno, Sim. por falar nas palestras, passando aqui o slide, só queria dar uma divulgada para quem conhece. A EBSCO tem um canal, né, um canal no YouTube, e aí tem um canal em espanhol, tem em português, e ali vocês podem ver a lista, né, de vídeos que foram publicados, que já aconteceram. Então, a gente olhando aqui, que foi há uma semana, eu tive até a oportunidade de assistir anteontem, tem aqui o vídeo do Renan aqui falando sobre a FSTA, como fonte de pesquisa em ciência dos alimentos. Sim. Ainda vou vê-lo. Também do Michelangelo, da Lidiette, do Leandro. Então, tem bastante coisa interessante aí, e o conteúdo sempre em português, né? Então, eu realmente convido a todos a conhecer o canal aí da EBSCO no YouTube, EBSCO Português. Esse aqui é o canal. Vou compartilhar com vocês depois o endereço. Não sei se... Já partilhei aqui pelo bate-papo. O Nuno é uma máquina. O Nuno já foi... Já. Boa. Portanto, nesse link conseguem ver os próximos webinars, bem como a lista de webinars já realizados com a respectiva hiperligação, isto é, com o link para o vídeo no nosso canal do YouTube. Não sei se haverá mais alguma pergunta. Eu espero que este webinar tenha ido ao encontro das vossas expectativas, das vossas necessidades. Se tiverem dúvidas sobre estas ferramentas, a EBSCO Mobile App, insisto, para aqueles que são clientes da EBSCO, nem que seja uma única base de dados, poderão ter acesso ao conteúdo de toda a base de dados, neste caso, portanto, na EBSCO Mobile App. Ainda não estarão os e-books, mas está para breve. Já estamos em testes, bem-sucedidos. É uma questão, não sei se dias, semanas, não faço ideia, mas eu participo no grupo de trabalho e não falta muito tempo. Portanto, falo como testemunha de todo o processo. Quero enviar também, muito obrigado pelos parabéns, obrigado. Também aqui um abraço para Coimbra, para Lisboa, para São Paulo, para Rio de Janeiro. Estou aqui a ler alguns dos vossos comentários.
quero enviar, assim sendo, um abraço também para a Faculdade de Serra do Carmo, em Palmas. Portanto, quero enviar um abraço para cada um de vós, onde quer que esteja, um abraço para Brasília também, um abraço cheio de saúde, desejando boa disposição, que possamos em breve voltar à normalidade da vida, e às rotinas da vida. Bom, o e-mail, saberão o e-mail quer do Bernardo, quer o meu. Portanto, nós continuamos. Se agora não há questões, nós estamos disponíveis e nós respondemos aos e-mails. Quer eu e o Bernardo respondemos aos e-mails. Por vezes não conseguimos responder no próprio dia, mas no dia seguinte, 2 dias depois, no máximo, depende do volume de trabalho que temos, às vezes temos muito. Portanto, nós respondemos aos nossos e-mails. Portanto, nós, há pouco, quando falava da empatia, e eu tenho aqui muitos bibliotecários e bibliotecárias que concordam comigo, nós temos bibliotecários uma coisa interessante. Não são bibliotecários, o Bernardo não é bibliotecário, mas pensa que tem mente de bibliotecário. Um usuário, um utilizador, vale tanto como 1000. Portanto, um e-mail de um cliente nosso é como se fosse o único do mundo, e vamos pôr todo o nosso esforço e atenção a esse e-mail com a questão. Bom, obrigado, também um abraço, agradeço as vossas amáveis palavras, a vossa simpatia, esperamos por vocês no próximo webinar. Portanto, o próximo webinar, vou já aqui tentar recordar, o próximo webinar é já no dia 12 de novembro, quinta-feira. Será o meu colega Tiago Fernandes, um tema também muito interessante, que tem como título Por Detrás de um Único Resultado, compreendendo o gráfico de conhecimento da EBSCO. O gráfico de conhecimento da EBSCO é uma ferramenta incrível. Portanto, é uma outra forma de pesquisarmos informação, sem dúvida. Gráfico de conhecimento, muito interessante. Bom, obrigado. Bernardo, queres concluir? Eu queria só agradecer também a presença de todos. Quem quiser conhecer e saber um pouco mais dessas plataformas que a gente falou de maneira bastante rápida hoje, né, por causa do tempo, pode falar com a gente. Em Portugal, a gente tem o Arturo, que faz um trabalho bastante... Está aqui conosco. E conhece a todos, né? Então podem falar com o Arturo para a gente conversar, marcar uma reunião aí, um Teams para conversar. No Brasil também, com toda a equipe do Brasil, né? Com o Renan, com o Everson. Então, obrigado a todos aí pela presença, por nos ceder um pouco desse tempo que cada vez mais vale ouro, porque são 1000 Teams, 1000 webinars aí ao dia que a gente tem tido, e é uma honra ter tido a oportunidade de falar para Portugal, né, que é um país que eu adoro, eu amo tanto, e meus companheiros brasileiros aí. Obrigado. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Já sabem, serão enviados os certificados de participação, bem como o link da gravação deste webinar. Então, adeus, até breve, até uma próxima oportunidade, quem sabe já no dia 12. Muito obrigado. Obrigado, tchau, tchau.